Uh. Yeah. Yeah. Palavras de Radiância por Brandon Sanderson. Livro 2 de O Relato da Guerra das Tempestades. Capítulo 8. Facas nas costas, soldados no campo. Não pretendo usar meu luto como desculpa, mas é uma explicação. Pessoas agem de modo estranho depois de enfrentar uma perda inesperada. Embora Jasnai estivesse distante, sua perda foi inesperada. Eu, como muitos, acreditava que ela fosse imortal. Do Diário de Navani Colin, Gezesash, ano de 1174. O arranhão familiar de madeira, enquanto uma ponte deslizava até a posição, a batida de pés em uníssono. Primeiro como um som surdo na pedra, então como a pisada vibrante de botas na madeira. Os chamados distantes de batedores, gritando, liberado. Os sons de uma investida de platô eram familiares para Dalinar. Outrora, ansiara por aqueles sons. Ficava impaciente entre as investidas, ansioso pela chance de abater Parshendianos com sua espada, de conquistar riqueza e reconhecimento. Aquele Dalinar estivera buscando acobertar sua vergonha, a vergonha de estar caído em um estupor alcoólico enquanto seu irmão combatia um assassino. A ambientação de uma investida de platô era uniforme, rochas nuas e escarpadas, geralmente da mesma cor sem graça da superfície pétrea onde estavam dispostas, quebrada apenas por alguns aglomerados de petrobulbos fechados. Mesmo esses, como seu nome indicava, podiam ser confundidos com mais pedras. Dali onde estava, só havia mais do mesmo, até o horizonte distante, e tudo que se trazia, tudo que era humano, ficava minúsculo diante da vastidão daquelas infindáveis planícies fraturadas e abismos letais. Com o passar dos anos, a atividade havia se tornado automática. Marchar sob o sol branco como aço derretido, cruzar fenda após fenda. Por fim, as investidas de platô haviam deixado de ser algo a se antecipar e se tornado uma obrigação insistente. Por Gavilar e pela glória, sim, mas principalmente porque eles e o inimigo estavam ali. Era isso que se fazia. Os odores de uma investida de platô eram aromas de grande quietude, pedra quente, crém seco, ventos vindos de longe. Mais recentemente, Dalinar passara a detestar investidas de platô. Era uma frivolidade, um desperdício de vida. Não se propunham a realizar o pacto de vingança, mas se propunham a cobiça. Muitas gemas-coração apareciam nos platôs próximos, convenientes de alcançar. Essas não saciavam os aletianos. Eles queriam expandir seu alcance, com assaltos que custavam caro. À frente, os homens do grão-príncipe Aladar lutavam em um platô. Eles haviam chegado antes do exército de Dalinar, e o conflito narrava uma história familiar. Homens contra Parshendianos, lutando em uma fileira sinuosa, cada exército tentando fazer o outro recuar. Os humanos podiam colocar em campo muito mais homens que os Parshendianos, mas estes podiam alcançar platôs de modo mais rápido e tomar posse deles com mais velocidade. Os corpos espalhados dos carregadores de pontes no platô de concentração, conduzindo ao abismo, atestavam o perigo de atacar um inimigo entrincheirado. Dalinar notou as expressões sombrias no rosto de seus guarda-costas ao verem os mortos. Aladar, como a maioria dos outros grão-príncipes, seguia a filosofia de Sadeias nas incursões de ponte, assaltos rápidos e brutais que tratavam mão de obra como um recurso dispensável. Nem sempre fora assim. No passado, as pontes eram carregadas por tropas de armadura, mas o sucesso levou à imitação. Os acampamentos de guerra precisavam de um influxo constante de escravos baratos para alimentar o monstro. Isso significava uma praga crescente de escravagistas e bandidos perambulando pelas colinas devolutas, comerciando carne humana. Outra coisa que terei que mudar, pensou Dalinar. O próprio Aladar não lutava. Em vez disso, estabeleceram um centro de comando em um platô adjacente. Dalinar apontou para o estudarte tremulando.
e uma das suas enormes pontes mecânicas rolou até a posição, puxadas por chules e cheias de engrenagens e alavancas. As pontes protegiam os homens que trabalhavam nelas. Também eram muito lentas. Dalinar esperava com uma paciência conquistada pela autodisciplina, enquanto os trabalhadores desciam a ponte, atravessando o abismo entre aquele platô e o outro, onde voejava o estandarte de Aladar. Quando a ponte foi posicionada e travada, seus guarda-costas, conduzidos por um dos oficiais olhos escuros do capitão Kaladin, correram por ela, com lanças nos ombros. Dalinar prometera a Kaladin que seus homens não precisariam lutar, exceto para defendê-lo. Quando atravessaram, Dalinar bateu com os calcanhares em galante para conduzi-lo até o platô de comando de Aladar. Sentia-se leve demais no dorso do corcel. A falta da armadura fractal, nos muitos anos desde que obteve sua armadura, nunca fora para um campo de batalha sem ela. Naquele dia, contudo, não estava cavalgando para a batalha, não de verdade. Atrás dele, ondulava o estandarte pessoal de Adolin, e ele conduzia a maior parte dos exércitos de Dalinar para atacar o platô, onde os homens de Aladar já lutavam. Dalinar não enviara ordem alguma sobre como o ataque deveria prosseguir. Seu filho havia sido bem treinado e estava pronto para assumir o comando no campo de batalha, com o general Cal ao seu lado, naturalmente como conselheiro. Sim, de agora em diante, Adolin conduziria as batalhas. Dalinar mudaria o mundo. Ele cavalgou até a tenda de comando de Aladar. Era a primeira investida de platô depois de sua proclamação, exigindo que os exércitos trabalhassem juntos. O fato de que Aladar viera como ordenado, e Roion não, muito embora o platô em questão fosse mais próximo ao acampamento de Roion, já era uma vitória. Um pequeno encorajamento, mas Dalinar aproveitaria o que pudesse. Ele encontrou o grão-príncipe Aladar assistindo a tudo de um pequeno pavilhão montado em uma parte segura e elevada daquele platô, com vista para o campo de batalha. Um local perfeito para um posto de comando. Aladar era um fractário, embora costumasse emprestar sua armadura e espada para um de seus oficiais durante as batalhas, preferindo liderar taticamente por trás das linhas de ataque. Um fractário experiente podia comandar mentalmente uma espada, para que não se dissolvesse quando ele a soltasse, muito embora, em uma emergência, Aladar pudesse invocá-la para si, fazendo-a desaparecer das mãos do seu oficial em um piscar de olhos, aparecendo em suas próprias mãos 10 batimentos cardíacos depois. Emprestar uma espada exigia um bocado de confiança dos dois lados. Dalinar desmontou. Seu cavalo galante lançou um olhar feroz para o cavalariço que tentou levá-lo, e Dalinar acariciou o pescoço do animal. Ele fica bem sozinho, filho, disse ele ao cavalariço. A maioria dos cavalariços comuns não sabia o que fazer com um richádio. De qualquer modo, seguido pelos seus guardas carregadores, Dalinar se juntou a Aladar, que estava à beira do platô, supervisionando o campo de batalha à frente e abaixo. Esguio e totalmente calvo, o homem tinha uma pele mais escura do que a maioria dos aletianos. Ele estava parado com as mãos às costas e vestia um elegante uniforme tradicional, com um takama semelhante a um saiote, embora vestisse uma jaqueta moderna acima dele, cortada para combinar com o takama. Era um estilo que Dalinar nunca vira antes. Aladar também usava um bigode fino e um tufo de cabelo debaixo do lábio. Novamente, uma escolha pouco convencional. Aladar era poderoso o bastante e renomado o bastante para criar sua própria moda. E criava, frequentemente, estabelecendo tendências. Dalinar, saudou Aladar, acenando com a cabeça. Pensei que você não fosse mais lutar em investidas de platô. E não vou, replicou Dalinar, indicando com o queixo o estandarte de Adolin. Lá, os soldados fluíam pelas pontes para se juntarem à batalha. O platô era pequeno o bastante para que muitos dos homens de Aladar tivessem que recuar para abrir caminho, algo que eles estavam obviamente muito dispostos a fazer. Você quase perdeu hoje, observou Dalinar. Ainda bem que teve apoio. Abaixo, as tropas de Dalinar restauravam a ordem ao campo de batalha e pressionavam os parchendianos. Talvez, disse Aladar.
Mas no passado, eu era vitorioso em uma de cada 3 investidas. Ter apoio certamente significa que ganharei mais vezes, mas também custará metade dos meus ganhos. Isso partindo do princípio de que o rei me fornecerá qualquer ganho. Não estou convencido de que a situação vai melhorar a longo prazo. Mas desse modo, você vai perder menos homens, rebateu Dalinar. E os ganhos totais para o exército inteiro vão aumentar. A honra do... Não me fale sobre honra, Dalinar. Não posso pagar meus soldados com honra, e não posso usá-la para impedir que outros grão-príncipes avancem no meu pescoço. Seu plano favorece os mais fracos entre nós e prejudica os bem-sucedidos. Certo, respondeu rispidamente Dalinar. Você não dá valor à honra. Mesmo assim vai obedecer, Aladar, porque o seu rei exige. Esse é o único motivo de que precisa. Você vai seguir as ordens. Ou, quis saber Aladar, pergunte a Yennevi. Aladar se sobressaltou como se houvesse levado uma bofetada. 10 anos atrás, o grão-príncipe Yennevi havia se recusado a aceitar a unificação de Alecar, seguindo ordens de Gavilar. Sadeias duelara com o homem e o matara. Ameaças? Perguntou Aladar. Sim. Dalinar voltou-se para fitar o homem mais baixo nos olhos. Cansei de usar a persuasão, Aladar. Cansei de pedir. Quando você desobedece a Elhokar, zomba do meu irmão e das crenças dele. Eu vou conseguir um reino unificado. Interessante. É bom que você tenha mencionado Gavilar, já que ele não unificou o reino com honra. Ele fez isso com facas nas costas e soldados em campo, cortando as cabeças daqueles que resistiam. Voltamos a isso, então? Não parece muito com as belas palavras do seu precioso livro. Dalinar rangeu os dentes, se afastando para ver o campo de batalha. Seu primeiro instinto era dizer a Aladar que ele era um oficial sob seu comando e repreendê-lo pelo tom de voz, tratá-lo como um recruta que precisava de um corretivo. Mas e se Aladar simplesmente o ignorasse? Ele teria que forçar o homem a obedecer? Dalinar não tinha tropas suficientes para isso. Descobriu que estava irritado, mais consigo mesmo do que com Aladar. Fora naquela investida de platô não para lutar, mas para conversar, para persuadir. Navani estava certa. Dalinar precisava de mais do que palavras bruscas e comandos militares para salvar o reino. Ele precisava de lealdade, não medo. Mas que raios o levassem? Como? Toda persuasão que realizara em sua vida fora feita com uma espada na mão e um punho na cara. Gavilar sempre fora o homem com as palavras certas, que conseguia fazer as pessoas escutarem. Dalinar não servia para político. Metade dos rapazes naquele campo de batalha provavelmente não achavam que serviam para ser soldados. De início, sussurrou uma parte dele. Você não pode se dar ao luxo de ser péssimo nisso. Não reclame. Mude. Os Parchendianos estão pressionando demais, disse Aladar aos seus generais. Eles querem nos empurrar para fora do platô. Mande os homens cederem um pouco e deixarem os Parchendianos perderem a vantagem do ponto de apoio. Isso vai nos permitir cercá-los. Os generais assentiram, e um deles deu as ordens. Dalinar estreitou os olhos para o campo de batalha, estudando-o. Não, disse ele em voz baixa. O general interrompeu as ordens. Aladar o olhou de relance. Os Parchendianos estão se preparando para recuar, afirmou Dalinar. Eles certamente não estão dando indicações disso. Eles querem algum espaço para respirar, disse Dalinar, lendo a movimentação de combate abaixo. Já quase coletaram a gema-coração. Vão continuar pressionando, mas vão partir para uma retirada rápida, contornando a crisálida para ganhar tempo para o fim da coleta. É isso que você precisa deter. Os Parchendianos avançaram em uma onda. Estou no comando nessa investida, disse Aladar. Pelas suas próprias regras, tenho a última palavra sobre nossas táticas. Estou apenas observando. Não estou comandando nem meu próprio exército hoje. Você pode escolher suas táticas. Não vou interferir. Aladar pensou bem, então praguejou baixinho. Parta do princípio de que Dalinar está certo. Prepare os homens para uma retirada dos Parchendianos. Envie uma equipe de ataque para capturar a crisálida, que já deve estar quase aberta.
Os generais acertaram os novos detalhes e os mensageiros correram com ordens táticas. Aladar e Dalinar observaram, lado a lado, enquanto os Parshendianos faziam pressão para avançar. Aquela cantoria deles pairava sobre o campo de batalha. Então, eles recuaram, cuidadosos como sempre, para evitar respeitosamente pisar nos corpos dos mortos. Prontas para isso, as tropas humanas correram atrás deles, liderada por Adolin na sua brilhante armadura. Uma força de ataque de tropas descansadas rompeu através da linha Parshendiana e alcançou a Crisálida. Outras tropas humanas passaram pela fenda aberta, empurrando os Parshendianos para os flancos, transformando a retirada em um desastre tático. Em minutos, os Parshendianos haviam abandonado o platô, saltando para longe e fugindo. "Danação", sussurrou Aladar. "Eu odeio o fato de você ser tão bom nisso." Dalinar estreitou os olhos, notando que alguns dos Parshendianos em fuga pararam em um platô próximo do campo de batalha. Eles se demoraram ali, embora a maior parte da tropa continuasse a retirada. Dalinar acenou para que um dos criados de Aladar lhe passasse uma luneta. Então a levantou, focada naquele grupo. Uma figura estava na beirada do platô, uma figura em uma armadura resplandecente. O fractário Parshendiano, ele pensou, o mesmo da batalha na torre. Ele quase me matou. Dalinar não se lembrava direito daquele encontro. Fora surrada até quase perder os sentidos, afinal. Aquele fractário não havia participado da batalha do dia. Por quê? Certamente, com o fractário, eles poderiam ter aberto a Crisálida mais cedo. Dalinar sentia um abismo perturbador dentro de si. Esse único fato, o fractário vigilante, mudou inteiramente sua compreensão da batalha. Ele pensara que havia sido capaz de entender o que estava acontecendo. Agora, lhe ocorria que as táticas do inimigo eram mais complexas do que imaginara. "Alguns deles ainda estão lá?" perguntou Aladar. "Assistindo?" Dalinar assentiu, baixando a luneta. "Eles já fizeram isso antes, em alguma outra batalha em que você combateu?" Dalinar balançou a cabeça. Aladar matutou por um momento, então deu ordens para que os seus homens no platô permanecessem alerta, combatedores apostos para vigiar um retorno surpresa dos Parshendianos. "Obrigado", acrescentou Aladar, de má vontade, voltando-se para Dalinar. Seu conselho se provou útil. "Você confiou em mim no aspecto tático", disse Dalinar, voltando-se para ele. "Por que não tenta confiar em relação ao que é melhor para o reino?" Aladar o estudou. Atrás dele, soldados comemoravam a vitória e Adolin arrancava a gema coração da Crisálida. Outros se espalharam para vigiar um possível retorno dos inimigos, mas não houve nenhum. "Quisera que eu pudesse fazer isso, Dalinar", disse Aladar finalmente. "Mas não é por você, é pelos outros grão-príncipes. Talvez eu pudesse confiar em você, mas nunca vou confiar neles. Você está me pedindo para me arriscar demais. Os outros fariam comigo o que Sadeias fez com você na torre. E se eu puder convencer os outros? E se eu puder provar a você que eles são dignos de confiança? E se eu mudar o rumo deste reino e desta guerra, você me seguiria então?" "Não", respondeu Aladar. "Sinto muito." E deu-lhe as costas chamando pelo seu cavalo. A viagem de volta foi péssima. Tinham ganhado o dia, mas Aladar manteve sua distância. Como era possível que Dalinar fizesse tantas coisas direito e ainda assim fosse incapaz de persuadir homens como Aladar? E o que significava o fato de que os Parshendianos estarem mudando de tática no campo de batalha sem usar seu fractário? Estariam eles com medo de perder os seus fractais? Quando finalmente Dalinar retornou à sua casa-mata no acampamento de guerra, depois de cuidar dos seus homens e enviar um relatório ao rei, descobriu uma carta inesperada em seu aguardo. Ele mandou chamar Navani para ler as palavras. Dalinar esperou no seu escritório privado, fitando a parede que havia recebido os estranhos glifos. Estes haviam sido lixados, os arranhões escondidos, mas o trecho pálido de pedra sussurrava. 62 dias. 62 dias para encontrar uma resposta. Bem, 60 agora. Não era muito tempo para salvar um reino.
para se preparar para o pior. Os fervorosos condenariam a profecia como uma brincadeira, na melhor das hipóteses, ou como blasfêmia na pior. Prever o futuro era proibido, era coisa dos esvaziadores. Até jogos de azar eram suspeitos, pois incitavam os homens a procurar pelos segredos do que estava por vir. Ele acreditava de qualquer maneira, pois suspeitava que sua própria mão escrevera aquelas palavras. Navani chegou e deu uma olhada na carta, então começou a lê-la em voz alta. Era de um velho amigo que chegaria em breve às planícies quebradas, e que poderia trazer uma solução para os problemas de Dalinar.